Deus não tem lógica. Essa é a palavra que nós temos prometido a vocês ao longo dessa semana, nesse tempo de crise, que nós estamos gravando vídeo, que nós estamos fazendo live. Enfim, nós estamos prometendo a vocês que nós estaríamos uma palavra como essa, que Deus não tem lógica. Não tem lógica por quê? Porque hoje mesmo nós vamos fazer um ato profético que já foi feito há milhares de anos atrás e que deu certo. E eu acredito que vai dar certo também no tempo que se chama hoje, porque as coincidências são muitas. Então, dentro disso, eu já fiz aqui em casa esse ato profético e já estou vivendo algumas coisas. Acabei de viver. Eu estava gravando agora para vocês essa ministração e eu tive que interromper porque chegou meu filho, chegou minha nora, trazendo boas novas de alegria. Essa semana, depois que foi liberado esse decreto do governo, que seria importante todo mundo se recolher em casa para podermos evitar a expansão dessa pandemia, né? Nós tomamos as devidas precauções, lembrando a vocês que as portas do Ministério Palavra Viva não estão fechadas e estamos trabalhando muito mais do que nós trabalhávamos normalmente, mesmo porque todo mundo precisa dos pastores agora, precisa dos médicos. Esses homens e mulheres maravilhosos, no qual eu os abençoo nesse tempo tão difícil, nossos verdadeiros heróis, onde eu tenho uma filha que está se formando em enfermagem, está lá no hospital, dando a vida, acordando cedo, recebendo pessoas de tudo quanto é lugar. É um momento de muita comoção. Minha filha está lá, eu como pai, coração fica do tamanho de uma galinha, e a gente levanta de madrugada para orar, para interceder, para cobrir esses homens, essas mulheres maravilhosas que estão dando a própria vida pelo próximo. Gente, é um tempo muito difícil, é um tempo muito sensível que nós estamos vivendo. Me perdoe pela emoção, mas eu estou vivendo junto com vocês essa situação. E eu iniciei essa ministração dizendo que Deus não tem lógica, porque o que foi feito no passado não teve lógica, mas deu resultado. E a mesma coisa que aconteceu no passado, e tem muita coincidência que está acontecendo agora, eu também quero liberar sobre a tua vida, que foi a saída do povo do Egito e a sua grande saída, como foi feita essa saída, né? O ato profético que eles realizaram e como o nome do Senhor foi conhecido e glorificado. E também o mês que eles saíram foi justamente nessa época, entre final de março e início de abril, que é o mês de Nissan, ou Abib, que marca um novo tempo do povo de Deus, uma nova história, um novo ano que vai nascer. Depois que tudo isso passar, eu acredito de todo o meu coração que a sorte do povo de Deus vai mudar. Da sorte daqueles que amam a palavra e se alinham por ela, vai mudar de uma forma maravilhosa, como eu já comecei a ver a mudar na minha vida e no próprio Ministério Palavra Viva. Depois de ministrar esse ato profético e contar alguns testemunhos, eu também quero fazer uma oração com você e te apresentar isso, o óleo ungido. Amados, pode ficar tranquilo, não é para comprar não, tá? Eu vou te dar uma direção, depois de tudo isso, como é que nós vamos fazer o óleo ungido. Você tem na sua casa aí, você tem azeite, você tem um óleo de cozinha, alguma coisa assim, nós vamos usar. Separa um pouquinho para mim, por favor. Aí na sua casa, separa um azeite, separa um óleo ungido. Ah, pastor, eu posso colocar um perfuminho no azeite ou no óleo? Pode, fica à vontade. Eu vou orar por esse óleo que está na sua casa. Você não vai ter que comprar de ninguém. Nem nós estamos cobrando R$500 pelo óleo ungido. Sangue de Jesus tem poder. Pessoas do nosso meio se aproveitando num momento como esse, onde todos nós precisamos um do outro. Enfim, não quero entrar por aí não. Quero focar naquilo que eu tenho como promessa em nome de Jesus Cristo. Vamos lá? Quero liberar sobre a tua vida em nome de Jesus. Abram comigo a palavra de Deus em Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 21, que diz assim: Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Páscoa, saída. Páscoa, saída. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue.
que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra, que o Senhor vos dará, olha uma promessa tremenda aqui, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas. E o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam. E despojaram os egípcios. Então, a palavra de Deus diz que nesse tempo fatídico, nesse tempo de grande drama, onde a morte, a peste havia passado ali sobre a terra de Gósen, no Egito, Deus havia dado um ato profético para Moisés. Dentre os vários atos proféticos, da roupa que iam vestir, das sandálias nos pés, dos pães asmos, dos pães sem fermentos. Esse me chamou a atenção porque é uma coisa que nós podemos fazer. Como nós não temos uma tradição judaica, eu quero só me deter naquilo que nos é capaz de fazer, sobre o óleo ungido. Naquele tempo, o ato profético, ou o ato de obediência que Moisés fez em relação ao Senhor, foi ungir os umbrais da porta com sangue. Isso nós não precisamos. Por que, apóstolo? Porque nós já temos o sangue. Não o sangue que nós vamos matar um animal, mas o sangue que verteu naquela cruz. Ainda que nós não venhamos ver fisicamente em nossas vidas, no reino espiritual, todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor de sua vida, tem o sangue de Jesus, que tem poder para perdoar pecado e purificar de toda injustiça sobre as suas vidas. Outro dia eu vou falar até um pouquinho sobre isso, se você me permitir, pode me cobrar, que eu também já fui do outro lado, e eu lembro de uma experiência que eu vivi numa certa religião que eu vivi no passado, onde aconteceu um episódio desse, que eu vi um demônio reconhecer um crente que estava desviado com o sangue de Jesus sobre ele. Outro dia eu falo sobre isso. Mas o dia de hoje é esse ato profético. O sangue não, mas o óleo ungido sim. A unção, a palavra de Deus diz em Isaías que a unção despedaça o jugo. E eu cheguei para Simone e falei assim, Simone, antes mesmo de nós ministrarmos, vamos fazer aqui em casa? Vamos ungir cada cômodo da nossa casa, vamos ungir os umbrais das portas, vamos chamar nossos filhos, vamos ungí-los e vamos abençoá-los. Eu cheguei para si e falei assim, vamos ungir? Vamos. Subimos, ungimos a casa toda, ungimos os umbrais, aquela coisa toda, e continuamos a trabalhar. No mesmo dia que nós ungimos a casa, ou um dia depois, uma oportunidade se abriu para nós maravilhosa, em tempos de crise, a Rádio 88 nos chamou para voltarmos ao trabalho, o programa Palavra Viva que nós tínhamos lá. E a partir desse sábado agora, na Rádio 88, das 19 horas às 20 horas, vai voltar o programa Palavra Viva,
que também vai ser transmitido não só pela Rádio 88, mas pelo canal do YouTube, que é o nosso canal oficial Ministério Palavra Viva Oficial, pelo Instagram M Palavra Viva e também pelo Facebook Palavra Viva Oficial. Não é isso? Com 2 Fs. No Facebook, Palavra Viva Oficial com 2 Fs. Vamos estar ministrando sábado diretamente para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Aconteceu esse milagre. Eu falei, caramba, em tempos de crise, onde nós precisamos de recursos, Deus chamou a existência coisa que não existe. O próprio Felipe, que está com a gente aqui hoje, Felipe, o cara que é produtor de uma grande produtora do Rio de Janeiro, cair de paraquedas em Vassouras, me chamar de pai. Eu falei, meu Deus, o que esse homem está fazendo aqui? Com gente muito mais séria, muito mais importante. O que o senhor tem nessa situação toda? E o Senhor tem colocado no meu coração coisas que eu não acreditei. Porque quando Deus revela o que Ele vai fazer, Deus nunca tem uma pequena obra com ninguém. Guarda isso no seu coração, meu irmão. Deus nunca vai fazer um chamado. Você está na igreja, no culto, vem um profeta e fala assim, eis que te digo, meu irmão, eis que Deus tem uma obra contigo desse tamanho. Nunca tem. É sempre uma grande obra. E hoje Deus trouxe essa bênção e junto com essa bênção a gente está podendo transmitir aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo de dificuldade. Ungimos a nossa casa, ligaram para a gente da Rádio 88, abriram as portas para a gente. Pessoas, na maldade, torceram aquilo que nós havíamos falado sobre os dízimos e ofertas no Facebook, tentaram fazer uma maldade. Eu já coloquei lá no Facebook, tem lá uma resposta para aquela maldade que fizeram para a gente. E o que aconteceu? Despertou o desejo de outras pessoas a investir no ministério sério como Palavra Viva. E eu louvo o Senhor que Ele é craque em chamar a existência ou transformar aquilo que é maldição numa grande bênção. Deus é craque nisso. Por isso que o tema da pregação hoje, Deus não tem lógica. Tem alguma lógica, nós ungimos a nossa casa? Tem alguma lógica entre um menino de entre 14 e 16 anos enfrentar um homem maduro de guerra com 2,93 m de altura, com 5 pedras e uma funda? Tem alguma lógica Deus dar uma direção para Gideão abrir mão de um exército e com 300 malucos para enfrentar um exército como que o número deles era comparado com a areia da praia do mar ou como das estrelas do céu? E qual era a arma que eles usaram? Vaso de barro, tocha acesa e trombeta. Tem lógica Jesus cuspir no chão, fazer um lodo, colocar nos olhos do cego e mandar se lavar? Onde é que tem lógica? Não tem lógica. Mas se Deus estabeleceu, Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Então, esse que está me filmando aí, ensinei a ele a prática da palavra. Falei assim, meu filho, dízimo, oferta, foca no Senhor, jejum, oração, leitura da palavra. Comece a transformar a palavra do Senhor, que é o Logos, em rema na tua vida. Comece a praticar hoje. Quando a gente estava indo para a igreja para poder fazer uma chamadinha para o trabalho que nós vamos começar na rádio no sábado, ele virou para mim e falou assim, meu pai, eu comecei a viver a prática daquilo que o Senhor me ensinou. Eu falei assim, e aí, meu filho? E aí, que ontem, quando eu recebi um recurso, depositei o meu dízimo. E quando eu depositei o meu dízimo, a nossa produtora, tudo que nos devia, que estava atrasado, foi liberado. Uma coisa que me emocionou demais é que aqui em casa, os meus filhos têm visto a prática da palavra. E o meu filho estava com o salário atrasado. Nós conseguimos acabar de formá-lo agora na engenharia civil, cara. E uma empresa maravilhosa em Vassouras o recebeu, e ele estava trabalhando, está com uma filhinha nova, e ele chegou e falou assim, pai, ora por mim. Não me pediu dinheiro, não me pediu ajuda, porque entendeu que quando a coisa aperta, nós buscamos ao Senhor, um Deus vivo, não um Deus de filosofia, um Deus que está tão vivo porque Ele não está pregado numa cruz. Ele ressuscitou o terceiro dia e está no meio de nós. Eu posso dizer, Jesus está mais vivo do que nunca. Eu acredito que Ele vai voltar brevemente. Aliás, estamos aprontando para isso em nome de Jesus. Meu filho falou assim, meu filho, você quer uma ajuda? Eu não quero ajuda, pai, eu quero oração. O senhor está levantando com a minha mãe de madrugada para orar? Pai, ora por mim, para que Deus possa abençoar. Ele acabou de chegar aqui. Eu tive que interromper a ministração para poder falar com meu filho. Ele falou assim, recebe o meu dízimo.
Eu falei, por que, filha? Abençoa o meu dízimo. Aí minha nora foi no carro e falou assim, meu sogro, abençoa o meu dízimo. Eu falei, por que, minha filha? Porque Deus olhou para nós. Deus lembrou-se de nós e pagou todos os nossos atrasados. Acabamos de viver a promessa do Senhor. Então, qual é a minha orientação hoje, meu amado? Primeiro, vamos tirar um tempo de oração, vamos tirar um tempo de consagração, vamos fazer um ato profético. Como é que eu posso fazer? Eu já tenho aqui em casa, eu comprei numa livraria aqui em Vassouras, não passou de R$5, tá? Se você tem óleo ungido em casa, glória a Deus. Se você não tem esse óleo ungido, pegue um azeite, pegue um óleo de cozinha, pega mesmo um perfume. Se você não tem nada, pega um perfume que eu vou orar pela tua vida agora. Coloca a mão sobre ele, que eu vou te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém? Então segura aí. Você que está recebendo essa ministração, pode pausar, pegar direitinho, que eu vou abençoar em nome de Jesus. Pai, eu quero consagrar esse óleo que os teus filhos separaram para poder ungir os umbrais da porta. Tua palavra diz em Isaías que a unção tem o poder de despedaçar o jugo, que todo jugo da enfermidade, que todo jugo da peste, que todo jugo da praga, que todo jugo da morte seja repreendido para bem longe do lar de cada um que está fazendo esse ato profético agora em nome de Jesus. Eu te abençoo. Eu declaro que na tua casa agora, segundo Hebreus 1,14, que diz que os anjos são seres ministradores que trabalham a favor daqueles que um dia hão de dar a salvação, milhares acabaram de chegar, para te guardar, para te proteger, para colocar o seu endereço fora do alcance das trevas, para colocar a sua família, as pessoas que você ama, fora do alcance das trevas, e declaro que você, com a sua família, passará por esse tempo, vencerá, vai viver, não vai morrer, mas quando esse tempo de dificuldade acabar, Deus inaugura na tua vida e na tua casa um novo tempo. Eu libero essa palavra, tal como aconteceu há milhares de anos atrás com Moisés, nesse mesmo período entre março e abril, no mês de Nissan e o Abib, eu declaro que até a Páscoa, milagres extraordinários vão acontecer na tua vida. Coisas inexplicáveis como nós estamos vivendo. Desculpa a emoção, pode me chamar de chorão, fica à vontade. Porque, meu irmão, só quem vive o cumprimento da palavra do Senhor sabe o que eu estou falando. Eu declaro isso, um novo tempo. Tão somente ser fiel até o fim. Ser fiel ao teu Deus. Todos os dias pela manhã, acorda, faz o teu devocional, invoca o Senhor, faz esse ato profético. Ah, pastor, vou ungir o quê? Aquilo que Deus te orientar e te dirigir. Amém? À noite, não vá dormir antes de fazer seu devocional. Agradecer ao Senhor porque o Senhor te manteve vivo por mais um dia, até o fim desse tempo. E eu acredito que Deus vai mudar a nossa história em nome de Jesus. Amém? É o que eu tenho para a tua vida. Deus te abençoe, me perdoe de novo as emoções. É porque é muito forte. Quando você vive o cumprimento da palavra do Senhor, realmente é emocionante. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus.